E as pessoas, pastor Luiz estava me dizendo, nossa, as pessoas começaram a chorar espontaneamente, não foi uma, duas, várias pessoas. Então esse é o mover do propósito de Deus entre nós, né? É Jesus caminhando no meio da igreja, andando no meio da igreja, sabendo da necessidade, da realidade, dos propósitos, dos planos dele para a nossa vida. Então eu louvo a Deus, porque a igreja vai avançando, e isso é maravilhoso. Muito bem, eu tenho uma palavra um pouco diferente hoje, nessa noite. Cecília não está aqui porque eu fui pregar em outra igreja hoje pela manhã, uma igreja que chama Mover em Amor, lá na Chácara Santo Antônio. Já ouviu falar? Já ouviu falar? Chácara Santo Antônio? Longe. Levei 1 hora para ir. Eu já estive lá numa outra oportunidade, quando me convidaram para pregar para líderes, num trabalho de liderança, uma igreja muito similar à nossa. Eles estão 1 ano na nossa frente, uma igreja de 3 anos, e hoje completou exatamente 3 anos dessa igreja lá na Chácara Santo Antônio. Na outra oportunidade eu convidei o meu querido Eduardo, que está ali atrás da Diva, fomos lá ministrar os líderes. Foi um tempo rico. E naquele mesmo dia o pastor falou, olha, eu quero você no dia do aniversário, no primeiro dia, no culto da manhã, eu quero você aqui. E eu fui, obedecendo, né? E eu sei que vocês sempre vão ficar em boas mãos, porque o Senhor tem dado graça de levantar dons, talentos e ministério no nosso meio. Eu louvo a Deus por isso, né? Eu louvo a Deus por isso. Foi um tempo maravilhoso. Cecília foi comigo, e ela levantou de manhã, já não estava muito legal, garganta arranhando, nariz escorrendo, e ela foi caindo cada vez mais, né? A tardezinha foi caindo, falou, eu não estou conseguindo ir no culto hoje. E ela ama estar aqui, ela gosta. A Cecília é uma mulher da igreja, crente da igreja, ela gosta da igreja, gosta de estar com os irmãos. E eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, da minha mulher, louvo mesmo. Está gravando tudo isso, né? Então, só para vocês saberem o que está acontecendo. E nós ficamos 2 domingos de manhã sem estar aqui, e a saudade apertava no coração da gente, porque cada um de vocês já são tão especiais para o nosso coração. Mas isso que eu digo não tem a pretensão nenhuma de vincular vocês a mim, porque de verdade, o que nos faz reunir aqui é a nossa fé em Jesus Cristo. Ele é o supremo pastor, Ele é o profeta perfeito, Ele é o apóstolo da nossa vida, Ele é o rei, Ele é o provedor, Ele é o todo-poderoso, Ele é o autor da vida. É dele de verdade que nós precisamos, e Ele está aqui nessa noite para tocar você, amém? Mas você já parou para pensar, antes de eu ler o texto, você já parou para pensar o que seria a sua vida sem a Bíblia? Você consegue acreditar que nós não estaríamos aqui se não fosse a Bíblia? A Bíblia conta a história do começo do mundo, por exemplo. A gente não teria outra alternativa a não ser crer que a gente é descendente de macaco, da evolução de Darwin, porque os registros de Darwin foram feitos. E se a Bíblia não existisse, a gente ia acreditar que a gente veio da ameba, que evoluiu, que virou girino, que evoluiu e que virou um peixinho, e que evoluiu, virou um lagarto, que evoluiu, virou uma baleia, que evoluiu, virou você. Se não fosse a Bíblia, a gente não saberia que Deus existe. O Elohim, o El Shaddai, de onde vêm esses nomes? Vem da Bíblia. Nós não saberíamos ser cristãos, porque nem saberíamos que Cristo existe, se não fosse a Bíblia. Se não fosse a Bíblia, a gente não saberia que os anjos existem. Se não fosse a palavra de Deus, não saberíamos viver como igreja. É a Bíblia que fala de Deus, é a Bíblia que conta a história
das pessoas que Ele chamou com um propósito. É a Bíblia que conta a história de Abraão, de Moisés, de Jacó, de Isaac, de Esaú. Conta histórias boas de pessoas que falharam, conta histórias maravilhosas de gente que venceu. É a Bíblia que ensina justiça. Como seria este mundo se não tivesse Bíblia? Se hoje, tendo Bíblia que fala de justiça, ao longo do tempo, nós vivemos num mundo tão difícil, tão cheio de corrupção e maldade, tão cheio de diferenças sociais, de doenças, de pecados horríveis. Nós nem saberíamos que existia pecado se a Bíblia não existisse, e nós não saberíamos que podemos ser libertos do poder do pecado se a Bíblia não existisse. Você já pensou se Jesus tivesse vindo e nada fosse registrado sobre Jesus? O que seria de você sem Jesus Cristo? Viveríamos na escuridão? Seríamos condenados a viver do jeito que a gente vivia antes de Jesus? Não saberíamos como evoluir, como crescer, como avançar na vida, eticamente, moralmente. Não saberíamos que existe cura pela fé, se não fosse a Bíblia. É a Bíblia que conta a história do nascimento do Cristo. Não teria Páscoa se não fosse a Bíblia. Você não saberia o que é Páscoa. Você ia continuar comendo chocolate, como se coelho botasse ovo. A gente ia crescer acreditando nos mitos ou nos muitos deuses, adorando o sol, talvez, nos dobrando diante da lua, talvez, ou de repente servindo pedaços de pedra e de madeira. Mas não, foi a Bíblia que diz que existe um Deus que é nosso Pai, que é seu Pai, que se importa com você. Se você sofreu muito na mão do seu pai ou da sua mãe, ou se você sentiu falta de um pai ou de uma mãe, e por causa disso você desenvolveu dores na sua alma, e o teu pai, ou tua mãe, ou tua esposa, ou teu marido te abandonou, e você carrega traumas, rancores, raivas, tristezas, você não saberia que existe perdão e uma nova vida garantida através de Jesus. Você estaria fadado, escravizada a viver com amargura, a viver com rancor, a viver no pecado, a viver na escravidão e na escuridão. Mas a Bíblia existe. Glória a Deus. A Bíblia existe. É a Bíblia que conta a história dos reis que serviram a Deus. É a Bíblia que conta a história das rainhas que serviram a Deus. É a Bíblia que conta a história dos profetas de Deus. É a Bíblia que conta a história de Deus, que não é só uma história, mas uma realidade. O que seria da sua vida e da minha vida sem a Bíblia? Sem a palavra de Deus? No que você estaria acreditando hoje? Como seria a sua vida hoje sem a palavra de Deus, sem a Bíblia? Uma vez um pregador estava pregando na África, e as autoridades da África já estavam muito irritadas com aquele pregador, porque ele levava multidões, e os feiticeiros estavam perdendo lucro e gente. E aí as autoridades daquele país, daquele lugarejo, daquelas cidades, daquelas aldeias, falam: nós precisamos dar um cabo daquele homem, mas tem muita gente ao redor dele. E aí chamaram os feiticeiros, se reuniram e falaram: ó, vocês precisam me ajudar, nós precisamos descobrir uma falha, nós precisamos contar para o povo que ele é mágico, que ele mente, precisamos descobrir a razão da magia dele. Precisamos descobrir qual é a fonte da magia que ele faz, porque cegos veem, surdos ouvem, gente paralítica anda,
E era um homem, um evangelista tremendo. Isso é real que eu estou te contando. E aí aqueles feiticeiros souberam de um dia de culto ao vivo. Tinha milhares de pessoas. E lá estavam os feiticeiros. E a tarefa dos feiticeiros era descobrir de onde vinha a magia que dava para as pessoas cura. O trabalho daqueles feiticeiros infiltrados no meio da multidão era descobrir de onde vinha o tal do poder mágico que fazia um paralítico andar, e que muita gente ia para frente chorando, entregando a vida para um tal de Jesus. De onde vinha a magia daquele pregador? E eles foram para lá, por meio da multidão, e foram participar do culto. Depois que o culto acabou, muitos demônios foram expulsos, gente foi liberta, cegos viram, mudos falaram, surdos ouviram, paralíticos andaram, e uma multidão de gente entregou a vida a Jesus. Isso está registrado no livro de Reinhard Bonk, Evangelismo por Fogo. Se eu não me engano, é tanto escrito, tanto livro. Eu posso errar o livro, mas não estou errando a história. E aí aqueles feiticeiros, e por que a gente ficou sabendo da história? Porque um dos feiticeiros se converteu a Jesus. Só que o mais impressionante foi que esse feiticeiro, depois de convertido, contou tudo isso para o evangelista. E aí diz que todos os feiticeiros foram prestar relatório para o feiticeiro Mor. E o feiticeiro Mor perguntou: e aí, depois de todo o culto, depois de tudo que aconteceu lá, vocês descobriram de onde vem a magia dele? Vocês descobriram de onde vem esse poder mágico que faz isso com as pessoas? Aí um dos infiltrados no meio da multidão disse: olha, eu não consegui saber muito bem não, de onde vem essa magia que faz as pessoas chorarem, entregar a vida para um tal de Jesus, faz cego ver, mudo falar, surdo ouvir, paralítico andar. Mas eu acho, disse ele, eu acho que é de um livro preto que ele chacoalha lá na frente o tempo inteiro. Eu acho que a magia, eu acho que o poder que faz isso com as pessoas saem daquele livro preto, porque ele não para de falar do livro preto, e ele não para de chacoalhar aquele livro preto. Então eu acho que a magia sai daquele livro preto. E ele está certo, a magia sai daqui desse livro preto. O que seriam dos paralíticos, dos cegos, dos surdos? O que seria da nossa fé no século 21, se não fosse a Bíblia? A Bíblia é o livro mais perseguido em toda a história. Não existe livro mais perseguido na história do que a Bíblia. Já tentaram extirpar a Bíblia da terra, já tentaram queimar todas as cópias. Antes que ela se formasse como Bíblia, já tentaram destruir quem escrevia, tentaram assassinar quem escrevia, e tentaram acabar quando, depois que ela foi escrita, tentaram queimar as cópias. Mas eu não sei o que acontece com esse livro preto. Ele continua sendo o maior best-seller de toda a história. É o livro mais perseguido, mas é o livro que mais se edita em todo o mundo. Não há livro que mais se edite no mundo do que a Bíblia. E por que eu estou contando tudo isso? Porque a magia sai daqui para você também. A magia sai daqui para a minha vida também, e pode te dar vida. É esse livro que conta a história de tantos e tantos milagres, de tantas pessoas perdoadas, de pessoas imperdoáveis que se tornaram perdoadas, de pecados inconfessáveis que foram confessados e a vida das pessoas foram transformadas. A Bíblia conta a história de homens e mulheres fracos que encontraram força através das palavras de Jesus Cristo e dos apóstolos e dos profetas.
palavra de Deus continua sendo fonte de inspiração e poder para aquele que crê. Eu acho interessante e impressionante porque Jesus, na sua caminhada, escolheu homens que pudessem registrar aquilo que ele falava e aquilo que ele fazia. Mateus, João, Lucas, Paulo, Pedro. Você já imaginou se eles não escrevessem nada? Se eles só comessem a vida de Deus, se eles só bebessem a água de Deus, se eles só fossem tratados por Deus, mas não registrassem nada, nós não teríamos os escritos de Paulo, as cartas apostólicas. E se Davi não escrevesse parte do Salmo, e se Moisés não escrevesse, mas eles escreveram, e está tudo aqui. E a Bíblia diz que esse livro não é qualquer livro, esse é o livro dos livros. Todos os livros que não esse, são só livros, papel, tinta. Mas esse não. Esse é o único livro que testemunha dizendo de si mesmo: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ela é apta para discernir o propósito da mente e do coração. É essa palavra que traz vida para aquele que crê. Essa palavra em Mateus capítulo 12, não é o texto de hoje não, mas essa palavra no capítulo 12 registra a história de um homem, um só, vamos pegar aqui um só, registra a história de um homem que tinha uma mão Você já andou por aí e viu alguém com a mão ressequida? Sim ou não? Já viu? Todo retorcido, já viu? Não dá um aperto no coração? Não dá vontade de colocar a mão nele e falar assim: apruma-te? Sim ou não? Eu também. Cada vez que eu vejo alguma coisa muito gritante, eu tenho muita vontade de tocar a pessoa e dizer: fique sarado em nome de Jesus. Já vi muita coisa acontecer. Mas essa Bíblia, ela conta a história de um homem que tinha uma mão ressequida, e diz assim: tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles então, com o intuito de acusar Jesus, perguntaram a ele: é lícito curar no sábado? Ao que Jesus respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, num sábado esta cair numa cova, não fará todo esforço para tirá-la dali? É engraçado que a gente é crítico de tudo o que os outros fazem, mas quando é a nossa ovelha que cai no buraco, a gente faz a mesma coisa que aquilo que a gente critica. É só o aperto acontecer na nossa vida que a gente para de virar crítico e a gente fica desesperado por ajuda. E Jesus está querendo que a gente entenda isso, né? Mas ele está contando a história desse homem e diz assim: ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Logo, disse Jesus, é lícito sim, no sábado, fazer o bem. E ele disse ao homem: estique a tua mão. Estende a tua mão. E o homem, estendendo-a, e ela ficou sã como a outra. Que história espetacular! Que verdade de um dia, de um homem. Sabia que esse homem provavelmente vai estar lá no céu? Quando você chegar lá, provavelmente você vai encontrar o homem que um dia teve a mão ressequida, mas que Jesus disse: estende a tua mão, e a mão foi restaurada. Amém, meus irmãos? Olha só, tem tantos milagres nessa Bíblia, tem tantas coisas maravilhosas dentro da palavra de Deus. E João, que é o texto da minha reflexão dessa noite, João, no capítulo de número 20, verso 30 e 31, diz assim: João 20, capítulo 20, verso 30 e 31, diz assim: na verdade, Jesus fez diante dos discípulos e dos homens muitos outros sinais, que
que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e que crendo tenhais vida em seu nome. Estes foram registrados para que você possa crer. Qual é o grande propósito da palavra de Deus, da Bíblia? Para que a gente leia, e quando a gente lê, a gente pode crer, e quando a gente pode crer, a gente também pode receber aquilo que ela promete. Quando você crê, você toma posse daquilo que ela contém, e aquilo que está dentro da Bíblia em forma de história deixa de ser somente história e passa a impactar na realidade a sua e a minha vida, passa a transformar a vida da gente. A palavra de Deus tem poder. A Bíblia é um livro especial, e todos os escritos que estão aqui, nós não precisamos de mais nenhum outro. Esses que estão aqui foram escritos para que você creia. Toda a palavra de Deus é uma fonte de fé. Toda a palavra de Deus está cheia de vida. Eu não sei qual é a realidade que você vive. Eu não sei se você está feliz ou se você está triste. Eu não sei se você se sente lutando ou se você se sente um vencedor nesta noite. Eu não sei se você tem algo que você quer ver acontecer na sua vida, ou se você está alegre por algo que já aconteceu na sua vida. Eu não sei se você está lutando com um mau hábito, ou se você já venceu o mau hábito e está muito cheio de alegria porque sua vida mudou, pelo menos naquela área. Eu não sei. Seja o que for, seja uma alegria, eu tenho certeza que esta alegria tem a ver com um homem de quem a Bíblia fala. O nome dele é Jesus. Mas se for uma luta, eu quero dizer para você que aquele que se alegra hoje, um dia esteve triste como você, e foi o mesmo homem que a Bíblia fala dele aqui neste livro, e o nome dele é Jesus, que pode transformar a sua tristeza em alegria, transformando e tocando a sua realidade e a minha realidade. Adorei a música que nós cantamos, que linda música, que Jesus, como foi a música? Como é que é o título? Um milagre. Eu sou um milagre. Eu sei do que eu estou falando aqui. Eu acho que se a gente fosse abrir espaço para cada um falar, todo mundo tem um milagre, todo mundo se acha um milagre. Agora imagina a sua vida sem este milagre. Foi por causa de Jesus que eu conheci a minha esposa. Foi por causa de Jesus que eu voltei a falar com os meus filhos. Foi por causa de Jesus que eu não perdi tudo e que Ele me restabeleceu o que eu perdi. Foi por causa de Jesus que tantas coisas novas surgiram na minha vida quando eu achava que não tinha mais solução. Quando uma porta se fechou e eu poderia cantar como cantamos, eu achava que era a morte, eu achava que era o fim, mas foi o Cristo da Bíblia que transformou o fim da minha vida em um novo começo. É por causa desse Cristo da Bíblia, o Filho de Deus, descrito na Bíblia. Imaginou sua vida, imaginou a minha vida sem a palavra de Deus? Que Deus tenha misericórdia de nós e não nos tire. Ele não vai tirar. Ele não vai tirar, não tirou até hoje, não vai tirar. Tem tantas outras coisas maravilhosas que vão sair deste livro preto e vão se tornar realidade na sua vida, se você for capaz de crer.
Se você for capaz de conhecer, se você se dedicar a ler, se você se dedicar a saber o que foi que aconteceu na vida das pessoas da Bíblia, a Bíblia é algo sobrenatural, porque à medida que você vai lendo a palavra, você pode até de repente estar num aperto muito grande, chorando e angustiado, ou angustiada, mas quando você começa a ler a Bíblia, algo diferente acontece. Você vai se animando, e você não sabe de onde veio. É como diziam aqueles feiticeiros: eu não sei, mas parece que algo mágico sai daquele livro preto que ele chacoalha lá na frente. Essa Bíblia, essa palavra, ela é viva, ela vai se apoderando da gente positivamente, gerando na gente esperança, fé, confiança de que algo novo pode acontecer. Então deixa eu estimular a sua fé, porque o que está escrito aqui foi escrito para que você creia. E se você crer, quando você lê no que está escrito, você tem vida. Pode ser que muitas coisas ou áreas da sua vida você entenda como morte. Ninguém tem tudo perfeito e nem terá tudo perfeito na vida. Mas tem algumas áreas que às vezes ninguém sabe e que aflige muito o coração da gente. E eu digo para você que pensa assim, que sente assim, que vive assim, que se você crer naquilo que está escrito aqui, e na pessoa em especial de quem essa Bíblia fala, Jesus, o Filho de Deus, se você crer, e se você permanecer na fé, eu tenho certeza que pode passar um tempo, pode ser um tempo diferente para você, Nancy, e um tempo diferente para você, William. Pode ser um tempo diferente para mim, pode ser um tempo diferente para você, Guilherme. Graças a Deus que chegou. Pode ser um tempo diferente para você, Arlete, ou para você, Tiago. Os tempos de cada um são diferentes, mas todos nós aqui nesta sala temos uma coisa em comum: se nós crermos, todos nós, no tempo devido, receberemos o que a palavra de Deus promete: vida. Vida. Isso é incontestável. Mas a minha pergunta para você é: você pode crer? A minha pergunta para você é: você pode crer? Porque esses escritos foram escritos para que você creia. E se você crê que Jesus é o Filho de Deus, crendo, você tem a vida. Pode ser que tenha áreas da sua vida que você não chame de vida, você chama de morte, de tristeza, de angústia, de medo, de dúvida. Mas se você crê, Deus vai transformar a sua dúvida em certeza positiva. Mas a pergunta continua: você pode crer? Se você crer, a doença pode virar saúde. Se você crer, a tristeza pode virar alegria. Se você crer, a distância pode virar proximidade. Se você crer, o mal pode virar bem. Se você crer, a escuridão pode virar luz. Se você crer, o fim pode virar um novo começo. Mas a pergunta continua: você pode crer? Porque tudo é possível para aquele que crê. Diz a palavra de Deus. Tudo é possível. Não desanime, se esforce, continue, lute, batalhe, confie, conheça, leia, tome posse pela fé, continue alimentando o seu coração. Agora, estes foram escritos para que creiais e crendo tenha vida. Deixa eu dizer, os outros livros, todos da história, podem informar você,
por melhor que seja, qualquer outro livro pode informar você, pode encher a sua cabeça, pode te dar educação, mas somente a palavra de Deus, a Bíblia e a pessoa de Jesus podem transformar a sua vida, pode encher você de vida onde você vê morte. E a pergunta continua: você pode crer? Você pode crer? Veja, enquanto eu falo, algo positivo está entrando no seu coração. Você começa a acreditar que alguma coisa positiva vai acontecer. Agora, imagina, se você tem um tesouro, que é a Bíblia, e só ouve ela, ou abre ela uma vez na semana, é como desprezar o tesouro. Vou contar, para fechar essa mensagem, contar a história de um homem, é só uma história. Contar a história desse homem que ficava sentado na beira da estrada, empoeirada, todo mal vestido, trapilho, rasgado. E todo mundo conhecia aquele homem, que ficava sentado em cima de um baú velho, na beira da estrada. E toda vez que alguém passava naquela estrada, ele pedia ajuda, e pedia esmola, pedia coisas para as pessoas. E ele ficou conhecido como o homem sentado em cima do baú velho. Era um baú horrível, velho. Um dia, viveu uma vida de mendigo, uma vida de necessidade, de escassez, de tristeza. Um dia passou por aquela estrada alguém que nunca antes tinha passado naquela estrada. E aquele estranho ouviu o pedinte sentado em cima do baú estender a mão e pedir alguma coisa para ele. E aquele estranho não era somente estranho, ele falou algo diferente também. Ele fez uma pergunta para o pedinte. Falou: escuta, o que tem dentro da caixa? E a resposta do mendigo foi: não sei, eu nunca abri, é só uma caixa velha, eu achei aí, mais para dentro do mato. E aí eu peguei essa caixa, porque eu ficava de pé aqui, me cansava as pernas, e eu uso essa caixa para sentar e pedir. Aí o estranho que passou lá e nunca tinha passado, antes de ir embora, virou para ele e disse assim: por que você não olha dentro da caixa? E foi embora. Passaram-se semanas e alguns meses depois, e ele lá sentado em cima do baú, pedindo para as pessoas e vivendo uma vida horrível, miserável, cheio de necessidades. E um dia ele lembrou daquele sujeito que passou lá, um estranho, e disse para ele: por que você não olha dentro da caixa? E ele estava sozinho, não tinha ninguém passando, ninguém vindo, ninguém indo. Ele falou: quer saber? Eu nunca olhei dentro dessa caixa. O que será que tem aqui dentro? É verdade, o que será que tem aqui dentro? E qual não foi a surpresa daquele pedinte? Quando ele abriu aquela caixa velha, estava cheio de ouro, cheio de tesouros, que ele sentava em cima e nunca tinha aberto. Esse é o baú que muita gente senta em cima e nunca abre devidamente para ver a riqueza que Deus tem para nós aqui dentro. Aqui dentro tem a riqueza que você precisa. Aqui dentro, na pessoa de Jesus, tem tudo o que você necessita, tem tudo o que você precisa. Não há nada que você necessite nessa vida que Jesus não possa te dar ou resolver. Aliás, tudo que este mundo pode te oferecer não se compara àquilo que Jesus pode nos dar. Tem muita gente que senta em cima, mas não abre devidamente para ler e ver e receber e tomar posse do tesouro que muda a vida. Eu não sei quantos aqui assistiram assistiram o filme O Livro de Eli. É um filme tanto quanto violento.
mas tirando a violência. Alguém assistiu o livro de Eli? Tirando a violência. No livro de Eli conta a história violenta de um homem que queria dominar o mundo. É um personagem de Daniel Goldman, acho que é alguma coisa assim, não é Daniel, alguma coisa Goldman, eu não lembro o nome dele. É o sujeito que faz esse personagem é o secretário Gordon do Batman, de Gotham City. Enfim, ele queria dominar o mundo, e era um mundo pós-apocalíptico. E esse homem está atrás de um livro, e ele dizia assim: quem tiver este livro, governa. Esse livro muda a história da vida de um povo, de uma cidade, de uma nação. Quem tem esse livro, governa. E acreditem, a gente fica sabendo pela história que o tal livro era a Bíblia. Por isso é chamado de livro de Eli. Eli é o sujeito que, na pessoa do Denzel Washington, carrega o livro, né, para todo lugar, e todo mundo está atrás do livro. No final das contas, é descoberto que ele perdeu o livro, ou roubaram o livro, ou queimou o livro, ou sei lá o que, mas ele decorou todas as palavras do livro, e ele foi ditando para alguém, escrevendo tudo de novo. O livro transforma sociedades, transforma pessoas, pode transformar a sua vida. Esse livro conta a história de um homem que morreu na cruz pelos meus pecados e pelos seus. Este livro conta a história que ele derramou um sangue naquela cruz e ressuscitou depois do terceiro dia. Este homem é o Filho de Deus, é o Filho do homem, é o Filho do Rei, é o Filho de Davi, é o Criador do universo. Sobre ele, sobre esse Jesus que a Bíblia trata, João escreveu. E aí nós vamos orar por milagres na sua vida. João escreveu sobre ele no seu livro, no seu evangelho, e disse assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Ele não é, o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, e o seu nome é Jesus. A Ele glória. Amém, queridos? É desta pessoa que o livro trata, de Jesus. E se você crê, você vai ser capaz de enfrentar as noites escuras da sua vida. E deixa eu dizer, elas virão. As noites escuras virão. As dificuldades, as tristezas, as angústias, elas virão. As fomes, as necessidades, as traições, os problemas virão. Mas se você crer e se segurar firme na sua fé em Cristo Jesus, você pode até passar pelo deserto, mas no outro lado é outra história. Por isso Davi escreveu: ainda que eu ande por um vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. Imaginou sua vida sem o Salmo 23? Quantas vezes o Salmo 23 sustentou pessoas em necessidades extremas ao longo da história? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. Quantas pessoas se sentiram acolhidas por Deus só por causa do Salmo 23? Imagina a Bíblia inteira. Louvado seja Deus pela palavra dele, pela Bíblia. Amém, meus irmãos?
É ela que traz vida, é ela que traz ressurreição, é ela que traz novas coisas e novas oportunidades. Vamos ficar de pé. O que é que te aflige? O que é que te aflige? O que é que aperta? Onde aperta? Aonde você precisa de mais graça, mais força, mais poder? Porque nós vamos orar neste nome que a Bíblia fala, o nome de Jesus, para que milagres aconteçam na sua vida. Amém, queridos? Deus abençoe você que ficou com a gente até agora.